Olá, queridos alunos e alunas do curso à distância aqui da Universidade Newton Lins. Sejam todos bem-vindos à terceira semana do curso à distância. Sou o professor Gerlândio Dantas e a disciplina Filosofia e Ética. O tema que iremos abordar esta semana será o histórico da filosofia antiga ou clássica, medieval ou moderna. Aqui faremos referência aos principais períodos da história da filosofia. Será interessante entender a distinção que se faz entre 4 grandes períodos dessa história, que praticamente coincidem com a periodização da história universal, com a única e óbvia exceção. Vamos começar abordando sobre a história da filosofia. A história começou no Oriente, enquanto a filosofia começou no Ocidente, no período histórico denominado Antigo ou Clássico. De acordo com a periodização mais aceita pelos historiadores, a filosofia é dividida em 4 grandes períodos, que são: filosofia antiga ou clássica, do século VI a.C. até o século V d.C. Filosofia medieval, do século V d.C. até o século XIV ou XV. Filosofia moderna, do século XV ou XVI, período do Renascença, passando pelos séculos XVII e século XVIII, alcançando o período do Iluminismo, século XVIII e metade do século XIX. Filosofia contemporânea da metade do século XIX até hoje. Filosofia antiga ou clássica admitem-se 3 fases que aconteceram inicialmente em Atenas e posteriormente em Roma: período pré-socrático ou cosmológico, período socrático ou antropológico, período helenístico ou grego-romano. Período pré-socrático ou cosmológico é o período em que a filosofia norteava as preocupações com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Período socrático ou antropológico, ocorrido entre o final do século V até o final do século VI a.C., cujas figuras principalmente são Sócrates, Platão e Aristóteles. Período helenístico ou grego-romano, ocorrido entre o final do século III a.C. até o século II, quando começa a consolidar-se a supremacia da visão cristã, sobretudo com o pensamento de Santo Agostinho. Neste período, deixa-se de acreditar em soluções mais coletivas para a vida humana e se começa a introduzir uma saída individual, consolidando-se a uma nova ética e a uma política que deixa de ser vista como boa. Vamos juntos agora conhecer um pouco sobre a filosofia medieval? A filosofia medieval inclui pensadores europeus, árabes e judeus. É o período que há cerca de 1000 anos em que predomina a Igreja Católica Romana e se criam ao lado das catedrais as primeiras universidades, cujo curso principal era teologia, sendo a filosofia uma serva da teologia. O cristianismo, por mais que levasse séculos para se instaurar mais amplamente, lutando contra as outras religiões tradicionais, só passou a ser predominante a partir do século IV. Assim, inicialmente foram admitidas tanto uma visão oriental quanto uma visão ocidental, ou grega-romana. Depois se tornou vitoriosa a leitura ocidental dessa religião, nascida como todas as outras religiões no Oriente. Na Idade Média, temos 2 grandes filósofos cristãos: o Santo Agostinho, que seguiu mais diretamente o pensamento de Platão, e Santo Tomás de Aquino, que, estimulando por seu mestre, Alberto Magno, adotou corajosamente o pensamento de Aristóteles, o aristotélico. E, de forma geral, podemos afirmar que é difícil distinguir claramente entre a filosofia e a teologia, quando falamos de filosofia cristã. Agora abordaremos sobre a filosofia moderna. Quando falamos da filosofia moderna, começamos pela Renascença, que foi provavelmente um dos períodos mais criativos da história ocidental, tendo seu epicentro na Itália. Foi nesse período que a Europa saiu para a conquista da América, em que acontece a reforma protestante, em que se cria a ciência moderna. Na filosofia, passa a predominar uma visão naturalista. O homem é visto como parte da natureza e pode agir sobre ela, através da alquimia,
da magia natural e da astrologia. Por outro lado, ao contrário do que acontecia antes, quando se valorizava a vida contemplativa, começa a ser valorizada a vida ativa, a ação prática, a fabricação e na política. Autor de O Discurso de Métodos, Descartes propõe a duvidar de tudo que se sabia até então e a procurar alguma verdade que não pudesse ser posta em dúvida. Tal verdade deveria ser a nova base para todo o conhecimento. Assim podemos duvidar da existência de Deus. Podemos duvidar de tudo que conhecemos pelos sentidos. Podemos até duvidar da existência do mundo físico fora de nós. Mas não podemos duvidar do que duvidamos, ou seja, da existência da dúvida e da existência de quem duvida. Portanto, se eu duvido, eu sou. Se eu penso, então eu existo. Qualquer dúvida que você, aluno que está nos assistindo agora, venha a ter com as nossas atividades propostas, basta seguir a nossa rota de aprendizagem. Rota essa que foi feita exclusivamente para sanar e tirar todas as suas dúvidas, garantindo assim um bom êxito em suas notas. Fique atento aos dias e prazos de entrega dos trabalhos, garantindo uma boa pontuação em suas notas no final de cada disciplina. Se as dúvidas continuarem, deixe seus comentários na sala virtual e, com toda certeza, teremos a satisfação de tirar e sanar todas as suas dúvidas. Portanto, desde já, convido você, aluno do ensino à distância, aqui da Universidade Newton Lins, a assistir a nossa próxima videoaula. Sou o professor Gerlândio Dantas, disciplina Filosofia e Ética. Espero vocês na nossa sala virtual. Até lá!